Bom dia a todos! Bom dia, minha galera! E agora, às 8h30 da manhã, começaremos o nosso podcast Cultura e Sociedade. Isso, e hoje está mega especial. Vamos falar sobre a grandiosa Fran Demétrio e suas contribuições para a saúde pública brasileira. Válido lembrar que nosso podcast de hoje nada mais é que uma homenagem a ela, que infelizmente faleceu em 28 de julho de 2021, em Salvador, e segundo informações da G1, tratava de sequelas da Covid. Para essa homenagem de hoje, teremos presenças ilustres no podcast. De início, teremos a estudante do CCS, Yasmin e Isa, que recentemente publicaram nas redes sociais postagens referentes ao artigo de Fran, que é base do nosso podcast de hoje. E também um colega de Fran, que pôde vivenciar grandes momentos com ela. Na hora, chamaremos ele para deixar esse ar de suspense para vocês, nossos telespectadores. Bom, antes de chamar as primeiras convidadas, vamos falar um pouco sobre a biografia de Fran. Sim, vamos lá, se preparem que essa mulher é inspiradora. Bom, Fran Demétrio Silva Santos possuía doutorado em saúde coletiva pela Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Além disso, ela estudava como professora adjunta do curso BIS do CCS, na UFRB, e professora permanente do mestrado profissional em saúde da família da Fiocruz. Foi líder, coordenadora e pesquisadora do Colaboratório Humano de Estudos de Pesquisa e Extensão, Transdisciplinariedades em Integralidade e Interseccionalidade do Cuidado em Saúde e Nutrição, Gênero e Sexualidade, o LabTrans, UFRB, Diretório de Pesquisa da CNPq. Foi membro da Associação Brasileira de Profissionais pela Saúde Integral de Pessoas Trans, Travestis e Intersexo, e do Coletivo de Trans para Frente, em Salvador, Bahia. Foi coordenadora do colegiado de curso de graduação em bacharelado interdisciplinar em saúde da UFRB, no período de outubro de 2013 a outubro de 2014. Tem experiências nas áreas de saúde coletiva, epidemiologia, gêneros e diversidade sexual e socioantropológica da saúde, atuando entre outros temas. Socorro, perceberam? Olha o impacto dessa mulher. Sem palavras, admirador. Bom, agora vamos chamar nossas convidadas. Podem entrar, Isa e Yasmin. Bem-vindas, meninas. Olá, gente. Bom dia. Oi, meu povo. Muito que bom dia. Muito obrigada pelo convite. Sim, muito grato por esse momento. O prazer é nosso de tê-las conosco hoje. Bom, para explicar ao público de casa, para o episódio de hoje, que falaremos sobre Fran, tivemos a ideia de convidar as meninas, que são estudantes do CCS UFRB de Santo Antônio de Jesus, e que recentemente fizeram posts nas redes sociais sobre o artigo base da nossa leitura da semana. Eu mesma vi e adorei a abordagem, e percebi o quão agregador seria elas participarem do nosso podcast. Sim, para a gente seria muito bacana ter pessoas do CCS para nos contar um pouco do legado e o impacto deixado por Fran. Meninas, se apresentem e nos digam se vocês tiveram contato com a professora Fran em algum momento. Bom, eu me chamo Isa, tenho 20 anos e estou no segundo semestre, assim como Yas. Pois é, eu me chamo Yasmin Lobo e tenho 20 anos também. Bom, nós não tivemos contato com ela, mas tivemos alguns professores que sim, como a Helene, e sempre falavam muito bem dela. Nós estamos atualmente cursando o componente de Cultura e Sociedade, e em um dos recentes trabalhos que a professora Tiziana nos passou, foi para desenvolver uma pesquisa sobre Fran. E por isso a gente acabou ficando motivado a postar em uma página no Instagram. Se vocês quiserem, sigam lá, é o @estudioculturalbr2022. E ficamos muito felizes com o tema da semana do podcast e percebemos uma oportunidade incrível de democratizar esse conhecimento. Quando vi a oportunidade, já falei pra Isa e ela topou na hora. Bom, muito bacana de verdade, meninas. Agora vamos falar sobre o artigo que vocês estudaram e nós lemos para o episódio da semana. Pensando sobre o gênero e sexualidade na saúde. Nota sobre a experiência do LabTrans UFRB CNPq. Sim, meninas, como foi o nascimento do Labs? O LabTrans nasceu num contexto de movimentos políticos vivenciados pela líder do grupo, que no ano de 2015 passou pelo processo de transição, assim se reconhecendo e sendo reconhecida como uma mulher trans. Nesse mesmo ano, esse colaboratório integra o diretório de grupo de pesquisa do CNPq. O movimento ganhou força também através de alguns discentes que estavam revoltados pela gritante desigualdade de gênero no ambiente acadêmico e social, sobretudo marcado pela opressão e inviabilização de pessoas trans e travestis. O LabTrans, então, começa a pensar e atuar na integralidade do cuidado à saúde. Realmente, pensar em integralidade da saúde é o principal caminho para obtermos uma saúde melhor para todos os indivíduos. Sim. Bom, em relação às atividades, quais eram realizadas?
O LabTrans ele tem como atividades o Transcine, que envolve cinema, gênero, sexualidade e saúde, e tem o Café Dissidente. Além disso, ela também desenvolve pesquisas sobre a integralidade das questões de gênero, raça, sexualidade e outros aspectos que são marcadores sociais. Estabelece também parceria com lideranças religiosas afro-brasileiras e artistas, no intuito de ampliar o conceito de saúde e trazê-la para um campo decolonial, transdisciplinar e intercultural. Poxa, muito bacana, de fato, o LabTrans, né? Porque ele vai acabar colaborando com essa ampliação do olhar para a saúde. Sim, é verdade. O LabTrans colabora com a construção de um olhar ampliado da saúde. Com a coordenação da professora e doutora Fran Demétrio, o laboratório envolve discussões e investigações transdisciplinares sobre o cuidado de saúde e nutrição, gêneros e sexualidades, assim também como que seus integrantes têm um olhar e agir crítico reflexivo sobre tais fenômenos socioculturais. O LabTrans se fundamenta nos princípios de interseccionalidade e de decolonialidade, para assim poder ampliar a visão limitada e colonizadora da biomedicina, onde os corpos são vistos apenas pelo seu viés biológico, onde saúde só pode existir a partir do momento que a doença existe também, fazendo um jogo maniqueísta excluindo dimensões socioculturais e políticas relacionadas à raça, gênero, sexualidade, classes, gerações, entre outros aspectos. Esse movimento é essencial para a quebra de muitos imaginários sociais que acabam apenas excluindo. Bom, meninas, a Fran tem diversas citações relevantes. Pode citar algumas para nós? Podemos sim. Uma das mais famosas, ela diz: a atuação do LabTrans no contexto do CCS na UFRB vinha alcançando espaços antes nunca imaginados e abordando temas e questões vistos como tabus pela maior parte dos estudantes e profissionais de saúde e a comunidade Santo Antônio de Jesus. É nítido perceber o impacto de Fran quando se tem alunas como vocês, tão jovens e já adquirindo conhecimentos riquíssimos e que ainda, infelizmente, tem muito tabu. Mas pessoas como Fran que auxilia para o progresso contra os preconceitos. Bom, no artigo pude perceber também a existência do Transcine. Como funcionava o Transcine? Bom, ali são apresentados filmes ou documentários com o objetivo de proporcionar diálogos críticos e reflexivos sobre as questões de gêneros e sexualidades. Primeiro se elege uma temática que perpassa pela abordagem gêneros, sexualidades e saúde, a qual é debatida por um pesquisador, estudioso ou algum representante de movimento social convidado, com a participação da comunidade interna e externa do CCS. Algumas temáticas já abordadas foram a construção social de gênero e de sexualidade, Bela, Recatada e do Lar, uma leitura feminista dos papéis sociais femininos, Homem quebra macho, masculinidades, sexualidades e saúde, implicações da violência de preconceitos e discriminação sobre a saúde mental de LGBTQIA+, e Transcine, especial sobre a temática Vidas Trans Importam. Essa atividade extensionista permite que todos no ambiente discutam o tema e possam converter, o que desenvolve a capacidade de desenvolvimento de pensamento crítico e da construção argumentativa. A depender do tema, um integrante assume o papel de debatedor e o outro vai assumir o de mediador. Ao colocar em prática o tema já discutido em reuniões internas do grupo e também as linhas de pesquisa que o integrante do LabTrans estuda. Muito bacana! Uma forma intensamente criativa e dinâmica para gerar construções necessárias para a nossa formação como indivíduos. Outra atividade que observei existir era o Café Dissidente. Como funciona o Café Dissidente? O Café Dissidente ele tem como objetivo criar espaços de conversas e debates, sempre regados por um bom café, sobre assuntos e temas que reclamam por dissidências no campo da saúde e correlatos, necessitando assim de uma conotação política sobre as simbologias e ideologias hegemônicas que subalternizam corpos, vidas, outras formas terapêuticas de cuidado, etnicidade, território, etc. Há troca de experiências e a apresentação de realidades marginalizadas, que serão problematizadas e refletidas, possibilitando assim a produção de novos conhecimentos e a ressignificação de símbolos. O objetivo da atividade é justamente questionar alguns modelos e padrões vigentes na sociedade e problematizar sua divergência de princípios que fazem uma dominação biopolítica dos corpos. Com o primeiro encontro para discussão, tema estigma da prostituição feminina na cidade de Santo Antônio de Jesus. Ali se discutiu a relação das trabalhadoras sexuais e o sistema de saúde da cidade, e por consequência, o estigma social que as impede de acessarem o SUS e receberem um cuidado integral e respeitoso. Nossa, que experiência brilhante. Queria muito ter participado de algum momento desse. Tenho certeza que seria enriquecedor demais. Percebi também a existência das rodas reconvexas. Como funcionava?
As rodas discutem sobre a estigmatização dos corpos femininos, o feminismo, religiosidade e a saúde da população trans e travesti, além do sofrimento psicológico da população LGBTQIA+, através da partilha de experiências e reflexões sobre as práticas educativas. Muito bacana. Também gostaria de saber como funciona a construção e realização de uma intervenção artística no contexto do CCS. Bom, essa ação extensionista nasce do incômodo de Fran com higienismo e injustiças epistêmicas que eram vigentes no campo da saúde, que acaba dialogando pouco com as outras fontes produzidas e enraizadas no contexto sociocultural do Recôncavo Baiano, assim como a diversidade humana e as múltiplas racionalidades relacionadas à saúde, que são subalternizadas, como as benzedeiras, pais de santos, pajés, entre outros. Para se elaborar o projeto Mural Raízes Recôncavas, se buscou o apoio da docente Tiziana Osvaldi e juntamente com o artista integrante do Labtrans, Tiago Botelho, sendo feita assim uma viagem pelo Recôncavo para que Tiago pudesse registrar as dimensões históricas e culturais da região, assim podendo fazer a obra de arte do Mural Raízes Recôncavas. Bom, já que agora estamos falando desse mural, agora vamos apresentar para vocês o nosso convidado super especial que fez parte desse laboratório juntamente com Fran e vivenciou grandes momentos com ela. E agora, recebo a mensagem do queridíssimo Tiago Botelho. Tudo bom? Então, foi uma oportunidade única, né, na minha vida de poder conhecer o Recôncavo Baiano, parte do Recôncavo Baiano, através do olhar da professora Fran e da professora Tiziana, né? Porque antes da gente fazer o mural, nós conhecemos algumas cidades, né? Não só Santo Antônio de Jesus, mas outras como Cruz das Almas, Cachoeira, São Félix, né? E isso foi um ganho muito grande em termos de cultura visual e de conhecimento mesmo da história do Recôncavo, que acabou colaborando com a criação do mural. A professora Fran era uma pessoa muito curiosa, muito interessada em todos os assuntos, né? Acho que isso era uma característica dela muito tocante. O fato dela ser professora não a colocava num pedestal assim de que sabe tudo e tem resposta para tudo. Muito pelo contrário, ela tinha perguntas, né, para tudo. E isso foi muito positivo para nossas conversas, né? E para que eu aprendesse mais também sobre o modo de ser, né, das pessoas da Bahia e também do contexto da própria instituição da UFRB, do CCS, através dessas conversas que nós tínhamos, né? E a própria postura da professora Fran diante da sociedade, porque a Fran já estava vivendo a sua transição, né, de gênero, dentro ainda, né, de uma sociedade extremamente conservadora, como a sociedade brasileira, e especialmente do interior do país, né? Isso também foi um aprendizado muito positivo, não só para mim, acho que para todo mundo que testemunhou essa fase, né? O próprio dia a dia com a professora Fran. Isso tudo refletiu não apenas no mural da UFRB, como também em outros trabalhos posteriores, onde a professora Fran ela foi retratada, né, no caso por mim, num mural na UNB, na Faculdade de Saúde da UNB, onde a professora Fran é uma espécie de protagonista da cena, né? Que esse mural chama-se Todos os Corpos São Dignos e está no auditório, num dos auditórios da Faculdade de Saúde da UNB. Essa ideia, né, esse título, né, de Todos os Corpos São Dignos, ele nasceu ao longo da criação do mural
em Santo Antônio de Jesus. Ao criar aquele mural, enquanto eu estava pintando, me veio essa ideia de fazer já um próximo mural com essa temática dos corpos, diferentes formas de existir, né, no mundo, com um enfoque na sensibilização do profissional de saúde para essa diversidade, porque eu já vinha trabalhando há alguns anos, né, junto a departamentos de saúde coletiva e odontologia, nutrição, na Faculdade de Saúde da UNB, então já estava muito familiarizado com certas problemáticas ligadas ao SUS, né, que não dependem de nenhum tipo de lei, de nenhum tipo de formulação teórica, né, na origem do SUS, mas sim na dimensão prática, cotidiana, do atendimento à população, e isso se refere ao atendimento das populações minoritárias que acabam sofrendo com o preconceito dos profissionais de saúde no próprio atendimento. Então, essa foi a grande chave para que eu criasse essa outra imagem, que é o Todos os Corpos São Dignos, com esse propósito, né, de sensibilizar os futuros profissionais de saúde para a diversidade de existências. E isso eu posso dizer que foi assim um grande legado da professora Fran, né, da minha amizade com ela, junto com a professora Tiziana, porque nós estávamos sempre juntos, caminhando pela cidade, almoçando nas outras cidades e conversando, conhecendo os monumentos, os prédios históricos, né? Enquanto eu já começava a esboçar aquilo que se tornou o Mural Raízes Recôncavas, né? Então, quer dizer, foi uma amizade e uma parceria que transbordou para outras esferas e para outros trabalhos além do que está em Santo Antônio de Jesus. Tiago, muito obrigado por essa participação. É nítido perceber que esse mural conquistou grande importância para a comunidade do CCS UFRB e sua utilização como ferramenta artística para pensar o saúde e cuidado. Nos componentes curriculares como saúde, cuidado e qualidade de vida, racionalidade e saúde do BIS e cultura e sociedade, o mural tem sido usado como ferramenta metodológica e pedagógica para pensar o desenvolvimento de um cuidado antropofágico nas práticas e atos de saúde, visando assim articular os saberes e práticas de saúde, que compreenda a integração de múltiplos conhecimentos e modos de pensar e fazer o cuidado da face à saúde, à doença e à pluralidade das formas terapêuticas. Estamos chegando ao fim do nosso dia do podcast, mas temos que concluir. E aí, meninas, o que podemos concluir com o Lab Trans? Pode-se concluir que as atividades realizadas pelo grupo do Lab Trans ultrapassam os muros acadêmicos, atingindo pessoas e famílias em distintos contextos e vivências socioculturais. Na concepção dos discentes que participaram dessa atividade, o Lab Trans se constitui como um importante instrumento pedagógico e político no contexto do CCS, que tem possibilitado refletir sobre a saúde, considerando suas múltiplas dimensões, em especial as dimensões de gênero e sexualidades, por um viés interseccional, intercultural e decolonial, além de provocar a integração de saberes e a transdisciplinaridade no pensar e no fazer, um cuidado antropofágico em saúde. Nossa, meninas, que momento incrível, de muito aprendizado. Tenho muito a agradecer a presença de vocês. Sim, foi incrível, muito enriquecedor para todos. Bom, e vocês pensaram que tinha acabado, né? Mas a professora Tiz, sabendo da presença de vocês hoje, deixou uma pergunta para vocês. Com relação ao componente cultura e sociedade e os assuntos abordados, qual ponto vocês podem citar relacionando com assuntos trabalhados na aula? Tem uma parte do artigo que diz que Fran se opunha ao modelo biomédico vigente, onde a saúde só existe na ausência da doença. O modelo de saúde vigente ignora a marginalização que faz com que vários corpos adoeçam, para tratar apenas da doença versus saúde. Assim como os determinantes sociais de saúde, que são diretamente vinculados à luta de Fran,
buscando que todos ampliem a visão sobre o conceito de saúde e as variantes que podem estar envolvidas nos processos de adoecimento, sobre a importância de compreender sobre as questões de raça, transgeneridade, educação, desemprego, etc., que afetam diretamente na qualidade de vida. Assim terminamos o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, meninas. Nós queríamos agradecer o convite. Agora chegamos ao fim e deixamos a mensagem. Fran presente. Vidas trans importam e merecem ser respeitadas e viver dignamente. Um beijo a todos e até a próxima.